eu quero convidar vocês neste momento a abrir a Bíblia no livro do profeta Amós. Amós capítulo 3. Amós capítulo 3. A gente vai para Amós 3, a gente já pensa no versículo 3, né? É versículo 3 mesmo. Vamos lá. Amós 3, versículo 3. Olha o que é que a Bíblia Sagrada nos fala aqui, gente. Andarão dois juntos, se não estiverem de acordo? É uma pergunta, tem um ponto de interrogação aqui no versículo, ok? Vou repetir. Andarão dois juntos, se não estiverem de acordo? É uma pergunta. E o tema da mensagem de hoje é a arte de se relacionar. Isso mesmo, a arte de se relacionar. Desde o começo, desde Gênesis, nós vamos ver Deus procurando se relacionar com a sua criação. Deus, ele faz o homem do pó da terra, sopra nas suas narinas, lhe dá fôlego de vida. Como nós vimos agora, né, pela manhã, né, foi falado sobre companheirismo e a bispa Vanessa falando a respeito de nós podermos ser companheiros. E eu falei também que é muito importante que cada pessoa tenha Deus, o Espírito Santo, como seu melhor amigo, como seu companheiro de todas as horas. Eu vou falar aqui no primeiro tópico, se você quiser anotar, sobre o relacionamento sem Deus, que é fadado ao fracasso, né? Então, veja bem, as pessoas, elas podem trazer Deus para dentro do relacionamento ou não. E como é isso, pastor? É quando você não quer viver os princípios da palavra. É quando você não quer viver os valores contidos na palavra de Deus, nos ensinamentos de Deus. E aí, de repente, está ali o casal, está ali os amigos, né? Não estou falando aqui só de casal, tá? Ou de família. Isso aqui é palavra para toda a igreja, né? Assim, a gente procura trazer uma palavra que possa... domingo agora, de repente, a pessoa está dizendo, puxa, eu não tenho família, eu sou sozinho. Como é que eu vou ser ministrado? A palavra é para você. A palavra, ela não se resume somente ao casal, ou somente à família, mas a pessoa que está escutando a palavra, ela será ministrada. Então... Porque, não, mas eu sou sozinho no mundo, mas você vai se relacionar com alguém. E mesmo que você não queira se relacionar com ninguém, é importante você se relacionar com Deus. Então, assim, a pessoa sem Deus, ok? Ela, com certeza, né? Ela não é feliz. Por quê? Porque só Deus é quem nos dá paz. Só Deus é quem nos dá alegria. Né? Só Deus é quem dá para cada um de nós o espírito de resiliência, de superação, ok? Então nós vamos ver em Eclesiastes 3:11 que Deus colocou a eternidade no coração do homem. O homem foi feito para ser eterno. É por isso que a pessoa, quando ela vai num velório, né, e vai ver ali o corpo de alguém descendo à sepultura para debaixo da terra, né, ela chora, alguns se desesperam. Por quê? Porque a pessoa, né, o ser humano, ele foi feito para ser eterno. Né? Não há como haver essa separação, né, esse momento de despedida, né, na vida de uma pessoa para com outra, sem o choro ou até o desespero. Somente se a pessoa estiver muito em Deus. Aí, de repente, as lágrimas podem até correr dos olhos, por um momento em que haverá ali uma separação momentânea, até se encontrarem novamente na Nova Jerusalém, mas a tranquilidade de saber e reconhecer que através das Sagradas Escrituras, né, existe sim a vida eterna, e foi para isso que o homem foi criado. Então, eu venho hoje aqui, né, eu estou fazendo uso de um versículo aqui do livro de Amós, mas é muito importante nós entendermos aqui do que Amós, tá certo? O que é que Amós representa. Vamos aqui.
O profeta Amós, ele exerce seu ministério por volta do 7º século antes de Cristo. O nome de Amós significa fardo, ou aquele que leva a carga. Olha que interessante. Aquele que leva a carga. Jesus, né? Então, puxa, como é que eu vou ser feliz num mundo de tantas cargas, de tanto peso, de tanta responsabilidade? Só tendo Jesus. O meu fardo é leve, Jesus está dizendo lá em Mateus 11. E Amós quer dizer justamente isso, aquele que leva a carga, o fardo. Então, é muito importante quando eu trago Deus para a minha vida, permito Deus entrar na minha vida, sinto a presença de Deus ao meu lado, comigo, todos os instantes. Por quê? Porque a Bíblia diz, por mais que pai e mãe abandonasse, o Senhor não nos abandonaria. Então, nós vivemos num mundo muito louco, onde o amor se transforma em ódio, o ódio se transforma em amor, né? Quando a reconciliação e Deus, o ódio se transforma em amor. Quando as pessoas deixam Deus e de viver no Espírito, o amor se transforma em ódio. E as amizades se transformam em inimizades. Né? O casal, a família, os amigos que se relacionavam bem e que havia entendimento entre eles, havia discernimento, havia clareza, havia paz, havia muitas alegrias, né? Aquilo ali acaba. O quê? Mas por falta de Deus estar presente. Então, veja bem, segundo alguns estudiosos, Amós era agricultor e pecuarista. Ele tanto cuidava de um rebanho de bois, como cultivava sicômoros ou figos bravos. Está lá em Amós 7, versículo 14. Amós foi levantado por Deus como uma trombeta profética para alertar ao Reino do Norte, ou seja, Israel, acerca do seu pecado e da injustiça dos seus juízes e governantes. Tocar-se-á a buzina na cidade e o povo não estremecerá? Sucederá qualquer mal à cidade e o Senhor não terá feito? Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma, sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Aqui, Amós capítulo 3, versículos 6 e 7. Então, quando é, pastor, que um relacionamento está fadado ao fracasso, quando falta profecia, quando falta Bíblia, quando falta obediência, quando falta discernimento, entendimento, sabedoria, conselho. Quando as pessoas empinam o nariz, eu vou pegar aqui o rumo das vendas. Ninguém é dono de mim, não. Eu vou tomar minhas decisões. É só o que o diabo quer. Afasta, deixa só, presa fácil, e ali já era. Mas teve um tempo que não era presa fácil. Por quê? Porque estava reunido com os amigos. Porque estava se reunindo na igreja. Porque estava andando na presença de Deus. Mas são dois perigos. Não querer Deus no começo da sua vida, ou querer Deus e depois não querer mais. E como isso acontece? Primeiro, o evangelho é pregado a toda criatura. A pessoa diz, eu não quero. Não acredito em Deus, negócio de igreja, de Bíblia, de evangelho. Esse aí vai ser um solitário. Presa fácil para o inimigo. Não vai se relacionar com Deus, o diabo vai destruir essa pessoa. Vai enganar um tempo, engana, como enganou a muitos, depois destrói. Outro perigo, por isso que tem Ezequiel 3, do 17 ao 21, que é chamado Atalaia. É a pessoa que aceitou Jesus, que quis Deus, mas depois se tornou relapso. Não valorizou a comunhão dos santos, a congregação, o partir do pão, as amizades verdadeiras, a exortação. A exortação, ela faz parte de nossa vida, gente. Tá entendendo? A palavra de Deus, ela ficou escrita para o pregador pregar, o evangelista evangelizar, para o pastor usar cada texto em cada sermão,
e para cada cristão ler e aprender sobre a vida. E a palavra nos exorta. O que quer dizer exortar? Chamar atenção. E como é bom nós sermos chamados a atenção. Tem gente que não gosta. E quem é que não gosta de ser chamado a atenção? O tolo, o ignorante, o orgulhoso, o teimoso. O diabo dá maior valor a gente assim. Me lembro de um rapaz, alguns anos atrás. Esse rapaz, vindo congregar conosco, recém saído da droga, e um dia ele disse, olha pastor, eu faço de tudo, viu, para não ser corrigido. Aí eu digo, tá errado. Quem falou aí não foi o Espírito Santo, não. Foi o orgulho, a soberba. A pessoa disser assim, até pelo tom de voz, né? Mas se a pessoa disser assim, em vez disso, ó, eu faço de tudo para não ser corrigido. A pessoa disser assim, eu faço de tudo para não pecar. Eu vou procurar fazer de tudo para não desagradar a Deus. Mas se necessário que Deus me corrija, se necessário que Deus use alguém para me chamar a minha atenção, qual o problema de sermos chamados a atenção? Qual o problema de sermos confrontados? Qual o problema de um marido lavar a esposa com a palavra ou vice-versa? Qual o problema? Não tem problema para o inferno. Problema para o diabo, porque não vai ter acesso mais ao coração daquela pessoa. Tiago vai dizer que Deus não tenta ninguém, ninguém é tentado por Deus, mas a pessoa é tentada e engodada pela própria concupiscência. A concupiscência, o diabo enxerga a concupiscência, que está dentro da pessoa, tá entendendo? São desejos nocivos, ok? Desejo de ser reconhecido, desejo de ser aplaudido, desejo de estar no topo. São desejos nocivos. Nocivo, faz mal, prejudica. Ah, apóstolo, e quais são os desejos bons? Desejo de servir. Desejo de agradar a Deus. Desejo de fazer o bem. Tá entendendo? Olha a diferença. Então, eu venho aqui hoje pelo Espírito Santo de Deus ser bênção para a sua vida. Por que eu não faltei hoje? Por que eu vim trabalhar hoje para você? Né? Estou trabalhando para Deus e para você. Porque eu tenho esse desejo no meu coração. Esse desejo de viver na presença de Deus, de me relacionar com Deus, e me relacionar com pessoas em Deus. Porque todo relacionamento sem Deus é fadado ao fracasso. E estava acontecendo isso com o Reino do Norte, com Israel. Então, vamos ver aqui. Como Jeremias, que profetizou ao cativeiro de Judá, está lá em Jeremias 25, do 8 ao 11, Amós profetizou o cativeiro de Israel. Amós capítulo 6, do 7 ao 14. Ambos foram perseguidos e tiveram suas mensagens rejeitadas. Aqui Amós 7, do 10 ao 15, você vai ver. A mensagem de Amós foi dura, porém realista, e apropriada à condição espiritual da nação de Israel naqueles dias. Amós enfrentou grande oposição de Amazias, sacerdote de Betel. Está aqui em Amós 7, do 10 ao 17. Ou seja, o pior é quando Deus está levantando os seus profetas para poder exortar o seu povo, tá? E um sacerdote que não está exercendo seu sacerdócio de forma apropriada se levanta contra o profeta. Então, olha a esculhambação. Olha a bagaçolândia, como diz o pastor Napoleão. O povo está errado. Quem representa o povo? O sacerdote. Quem representa Deus? O profeta. Deus usa o profeta para falar para o povo. Vocês estão errados. Vocês estão vivendo sem a minha presença. Vocês não estão me cultuando. Vocês não estão vivendo os valores, os princípios que eu os ensinei, que vocês aprenderam desde criança, que vai livrar vocês do diabo destruir vocês. Aí chega um sacerdote, que é para levar a Deus o pedido do povo, mas ele não chega na presença de Deus só com o pedido do povo, ele chega com sacrifício. Todo sacerdote, ele não vive só para representar o seu povo, para representar o povo e pedir pelo povo.
O sacerdote sabe que o povo peca e que ele peca. Então, para ele entrar na presença de Deus de forma devida e aceitável, ele entra oferecendo sacrifício. Sei que o povo peca, sei que eu peco, Senhor, mas está aqui o sacrifício. Intercedo pelo povo. Peço a tua misericórdia. Peço a oportunidade para que os profetas continuem anunciando a tua vontade. Nós iremos escutar e nós iremos nos submeter. Olha o que acontece nos dias atuais ainda. Nos dias atuais ainda tem profetas, mensagens vindas de Deus. E ainda tem sacerdotes, pessoas, tá entendendo, que vão até Deus, intercedem pela sua família, intercedem pelo seu povo, só que precisam entender, precisam ter discernimento. O povo está pecando. Então, se o povo está pecando, eu não vou calar profeta. Eu vou escutar profeta. Se as pessoas estão errando, as pessoas têm que ter conserto. A nação, nós estamos falando de Israel. Eu não estou falando dos filisteus. Eu não estou falando da Síria, da Babilônia. Eu estou falando de Israel. E o livro de Amós, o profeta Amós está falando sobre Israel. Então você está entendendo agora o versículo 3 do capítulo 3. Deus está dizendo, como é que nós vamos andar juntos, ó Israel? Se não há entre nós acordo. Vocês não estão escutando meus profetas. Está entendendo? Vocês estão vivendo de forma carnal, relapsa, negligente. Irmãos, eu louvo a Deus. Agora, esses dias, eu tive um nutricionista, um menino muito querido, muito inteligente e capaz. Deus tem a capacidade a ele. E eu levei uma chamada de atenção. Tenho 52 anos, levando chamada de atenção de um profissional que se especializou em algo. Eu digo, obrigado, você tem total razão, doutor. Sabe, como é bom você dizer assim, você tem razão, eu estou errado. Mas quando eu digo assim, eu estou errado, eu não estou dizendo eu vou permanecer errado. Quando eu digo assim, eu estou errando, não quer dizer assim, eu perdi a batalha. Não. Eu começo a ganhar a guerra quando eu reconheço que eu estou perdendo uma batalha. Eu começo a ganhar uma guerra. Começa ali a minha reação. Vai começar ali a restituição de Deus na minha vida. Quando eu coloco a mão no peito e digo assim, o senhor tem razão, profeta. O senhor tem razão, doutor. O senhor tem razão, papai. Você tem razão, minha esposa. Começa a minha vitória ali. Eu vou me erguer novamente. O diabo perdeu ali. Quando o orgulho perde as forças. E a humildade me faz assumir uma postura de servo. E dizer, eu vou servir a Deus. Eu vou adquirir discernimento agora, através desse conhecimento. Que eu não estava tendo, é como se eu tivesse, sabe, encantado. Pessoas que estão vivendo o engano, estão encantadas. Ok? Então, a idolatria, ela gera encantamento. As pessoas não conseguem enxergar um palmo na frente do nariz. A carnalidade também. Porque as obras da carne são inimigas de Deus. E aí, o que acontece? Né? A pessoa chega e fala, você tem razão. Agora, você tem razão em relação à minha vida, um erro que eu estava cometendo. E você me ama, você não quer meu mal. Você é um enviado de Deus. Mas, meu Deus do céu, me dê um carinho pela vida do meu nutricionista. Eu fiquei mandando mensagem assim, você é uma bênção, meu filho, que Deus te abençoe e tal, sabe? Eu digo, meu Deus, por quê? É igual uma ovelha que estava caindo no abismo e ela entende que o pastor livrou ela da morte. Pastor, deixa eu dizer uma coisa pro senhor, eu amo tanto o senhor, Deus te use cada vez mais. Eu sei que foi Deus, mas eu quero mostrar minha gratidão pelo senhor, pastor. Que mais pessoas como o Senhor sejam levantadas nessa terra. Que nos chamem a atenção. Que nos livrem do abismo. Que nos livrem da prepotência, do orgulho, da teimosia. De sermos pessoas obstinadas. Então, Israel estava vivendo sem Deus. Não é dizer eu tenho Deus. Não é dizer eu sou crente. Não é andar com a Bíblia debaixo do braço. É viver no Espírito. É viver princípios, é viver a humildade, é viver com sabedoria, é viver com discernimento, é viver com direção. Então, gente, os dois ministérios,
mais importantes da antiga aliança eram, sem dúvida, o ministério sacerdotal e o ministério profético. Olha o que é que... Eu vou repetir aqui. Os dois ministérios mais importantes da antiga aliança eram o ministério sacerdotal e o ministério profético. Sacerdotes e profetas deveriam unir-se em prol do bem espiritual do povo. Vou repetir. Sacerdotes e profetas deveriam o quê? Andar juntos. Mas como é que vai andar juntos se não há entre eles acordo? Como é que vai andar juntos se não tem a mesma fé, se não tem o mesmo propósito, se não estão no espírito? Um está no espírito ou está na carne? Um está ali, está entendendo? Enxergando tudo. O outro não tá enxergando e não quer enxergar. Porém, isso nem sempre acontecia. O sacerdote era representante do povo perante Deus, enquanto o profeta era o representante de Deus perante o povo. O sacerdote era quem levava as demandas do povo perante Deus. Já o profeta trazia as demandas de Deus para o povo. O sacerdote encobria o pecado do povo, que não era para fazer isso. O profeta, por outro lado, denunciava o pecado do povo. Oséias 4:6, Miqueias 3:8. Daí o fato de profetas e sacerdotes entrarem em choque muitas vezes. Como é que Esaú e Jacó, dentro da mesma barriga de Rebeca, concebidos no mesmo ventre, iriam andar juntos? Se lá em Hebreus 12, a Bíblia já fala que Esaú escolheu ser profano. Está na mesma igreja. Nasceu do mesmo ventre. Faz parte da mesma família. É a mesma casa. Onde é que Caim ia conviver com Abel? Me fala. Como é que um casamento vai dar certo? Se enquanto que um quer viver espiritualidade, quer viver Deus, quer viver evangelho, quer viver em santidade. O outro quer viver só de chocarrice, brincadeira inconveniente, carnalidade e o sistema do mundo. Não dá para andar dois juntos desse jeito. Não há acordo. E para haver acordo, tem que haver discernimento. Fulano, senta aí, deixa eu conversar contigo. Fulano, se continuar desse jeito, não dá pra gente andar junto. Não tem problema. Eu não vou te matar, eu não vou desejar teu mal. Tu pega o teu caminho, Ló, que Abraão vai pegar na direção contrária, Ló. Olha as Campinas do Jordão, né? Se apega com Sodoma aí, Ló. Vai, não tem problema. Eu vou armar minha tenda nos carvalhais de Manre. Eu vou continuar erguendo meu altar. Não vou viver de forma obstinada. Eu vou viver na dependência de Deus, na presença de Deus, para dar glória a Deus, vivendo os princípios de Deus, acatando as limitações de Deus. E me sentir seguro. E ser feliz. E viver em paz. Agora, é necessário. Quantas igrejas do mundo estão vivendo isso? Quantos pastores estão pregando isso nos altares e nos púlpitos? Quantos podcasts estão abordando este tema? Quantos influencers estão falando a respeito sobre essa arte de se relacionar? Onde na época da pandemia, Deus colocou todo mundo para dentro de casa. Vamos para dentro da casa de vocês. Isso vai abrir agora o que é essencial. E vocês vão valorizar o que é essencial. O fôlego de vida de vocês. Vocês estão muito carnais. Vocês estão muito supérfluos, muito superficiais. Deixa eu ver se eu faço vocês entrar dentro do quarto de vocês de novo. Deixa eu ver se eu faço vocês se ajoelharem de novo, levantar as mãos para os céus. Deixa eu ver se eu faço vocês entrarem em propósito comigo de novo.
Deixa eu ver se eu consigo atrair vocês de novo para a minha presença, nem que seja no deserto. Oséias 2,14. Eu os coloquei no deserto. Eu os atraí à minha presença. Falei aos seus ouvidos com amor. Ô Israel, ô meu povo, ô meus filhos, ô meus amigos, vocês não estão vendo não que não está tendo comunhão entre nós? Vocês não estão vendo nós que está cada qual no rumo das ventas agora? Vocês não estão vendo não que vocês estão indo em caminho de morte? Mas se não tiver humildade, não tem discernimento. E se não tiver discernimento, não tem acordo. Mas eram casados. Mas eram felizes. Mas eram amigos. Eram. Passado. Enquanto tinha Deus, eram. Enquanto tinha discernimento, eram. Enquanto tinha valores e espiritualidade e obediência a princípios, eram bem casados, ou eram amigos, ou eram felizes. Mas quando para de colocar lenha seca, quando para de ser sacrifício vivo, quando para de renovar entendimento, quando se para de congregar, quando se para de perseverar na sã doutrina e quando se começa ali a estar na roda do escarnecedor, se deter no caminho do pecador, tomar conselho com o ímpio, entrar no curso do mundo, já era. Eu estava falando agora para os meninos aqui no estúdio, eu assim que me converti, eu era lutador profissional, 6 horas da manhã eu estava no tatame, eu saía às 10 da noite. Então eu tinha academias, eu tive academia minha, com musculação, com ginástica, com hidroginástica, com tudo assim. Fazia educação física na Unifor e tudo. E o que acontece? Naquela época lá, eu procurava dar o meu melhor, mas para aquilo. E aí, veja bem, irmãos, Deus me tirou daquela direção. Não, nada contra quem faz educação física, se formou, tem um educador físico que é personal trainer meu, Ricardo, um grande abraço. Mas entenda, eu vim para o evangelho e comecei a me espiritualizar. Aí o que aconteceu? Nada de academia, nada de treino e sem regrar minha alimentação. Fui para quase 100 quilos, 96 quilos, cara com 1,71 m. Obesidade, me prejudicando, colesterol alto. Um médico muito querido chegou para mim e falou assim, o senhor quer viver? Eu falei, quero. Tem que mudar os hábitos. Tem que mudar o quê? Os hábitos. Hábitos alimentares e tem que começar agora a ter o hábito de treinar, de correr, andar. Que a pessoa emagrecer, abençoar o seu organismo e o senhor ter saúde para viver muitos anos na vida pregando o evangelho e sendo besta na vida de muita gente. Eu tomei essa decisão. De 96, cheguei para 78. E agora, de um tempo para cá, eu me tornei relapso. Em algum momento eu negligenciei. Responsabilidades, outras tarefas. E aí, quando eu fui no nutricionista agora, falou, tá entrando na obesidade. E eu parei, eu digo, que coisa, né? É a Bíblia todinha. Quem está de pé, cuide para que não caia. Eu estou no meu 2º dia de dieta. No meu 2º dia aplicando domínio próprio, em dizer, eu vou comer isso aqui e vou parar. Eu vou fazer exercício tal hora. E eu me sentindo tão bem, me sentindo tão vivo, tão feliz. Mas por quê? Porque em algum momento eu senti que alguma coisa não estava legal, procurei um especialista, valorizei a fala do especialista, porque senão é a mesma coisa que nada. Estou colocando em prática e estou sendo feliz. Então, eu preciso aprender a andar junto com Deus. Eu preciso aprender a andar junto com quem me ama. Eu preciso aprender a andar junto com os meus amigos de verdade. Eu preciso aprender a andar junto com especialistas em várias áreas que vão ser bênção na minha vida para me ensinar sobre educação financeira,
É bom eu conhecer alguém que entende. Peraí, olha, deixa eu ensinar você aqui. Você pegar seu salário, você dizima sua oferta, e deixa eu ensinar aqui você tal. Eu ter acesso ao meu pastor, que me ama, que tem espiritualidade, sim, porque lê, medita na palavra, tem chamado, tem vocação. E essa pessoa, e eu acatar o que esse especialista nessa área espiritual tá falando para mim. Vigia. Você tem que vigiar até mais do que orar. Se você orar muito sem vigiar, você tá rezando errado. Então, é importantíssimo essa mensagem aqui, Amós. Andará dois juntos se não tiverem entre eles acordo? Ô Israel, vocês não estão mais comigo. Eu estou querendo trazer vocês de volta. E para eu trazer vocês de volta, eu posso fazer com que outros povos de outras nações, ok? Prejudiquem vocês, para vocês abrirem dos olhos, e eu sei que vocês vão me clamar. Agora, será que é preciso vir povos de outras nações sitiarem vocês, prejudicarem vocês para vocês se lembrarem de mim? Ou será que eu posso manter minha comunhão com Deus, dando graças? Eu te dou graças, Senhor. Eu te dou graças. Eu te dou graças. Eu te sou grato. Eu te amo. Eu te adoro, Senhor. Eu te louvo, Senhor. Buscando o reino, permanecendo no reino, submisso aos valores do reino. Não é somente eu poder obter os benefícios do reino, mas me manter submisso às regras do reino. Então, veja só, Amós entrega uma dura mensagem a todas as classes sociais em Israel. Ele denunciou a corrupção do judiciário israelita, Amós 2,6, denunciou o baixo nível moral das famílias, em Amós 2, versículo de número 7. Suspirando pelo pó da terra sobre a cabeça dos pobres, eles pervertem o caminho dos mansos. E um homem e seu pai entram à mesma moça para profanarem o meu santo nome. O povo de Israel. Olha a dura mensagem de Amós para o povo de Deus. O baixo nível moral das famílias israelitas. Como é que está o nível na sua família? O nível de moralidade na sua família. Como é que está? Eu conheci crentes que os quartos dos filhos, né, não era mais só o quarto por filho dormir, por filho estudar. Era o quarto por filho levar a namorada. E não era pro filho levar a namorada para orar os dois lá junto do quarto, não. Dentro do quarto, não. Não. Como é que está o nível moral aí na tua família? Tá difícil olhar pro teu filho e dizer, filho, essa casa aqui é consagrada a Deus, quem deu foi Deus. Essa casa aqui tem a proteção de Deus, a bênção de Deus. É casa de oração. A gente pode rir. A gente pode brincar aqui. Se divertir aqui dentro de casa. Mas usar a nossa casa para imoralidade sexual. Usar a nossa casa para lascívia. Para dar lugar a demônio. Para dar lugar a carne, não. Como é que está o nível moral? Como é que está? Como é que está o respeito? Meu marido, meu amigo, pai dos meus filhos, eu te amo, eu te respeito. Ou chama o marido de sei lá o quê. Como é que está o nível moral? Vice-versa. Minha esposa, minha amiga, mãe dos meus filhos, dona dessa casa comigo, minha companheira que tem uma história de vida comigo. Como eu te amo. Ou chama a mulher de... Como é que está o nível moral?
Se o nível estiver elevado, vocês estão andando com Deus. Vocês estão vivendo na presença de Deus. Se não, a Bíblia vai nos dizer então que Amós, ele denuncia o baixo nível moral das famílias israelitas. Amós 2,7, tá, gente? E denuncia o pecado das mulheres ricas, da sociedade israelita, chamando-as de vacas de Bazã. Amós 4, versículo 1. Me lembro quando eu escutei esse versículo a primeira vez. O meu pastor pregando, eu falei, o que é isso? Ouvi esta palavra a vós, vacas de Bazã, que estais no monte de Samaria, que oprimis os pobres, que quebrantais os necessitados, que dizeis a seus senhores, dai cá e bebamos. Meu Deus do céu. São essas mulheres, irmãos. Essas mulheres que estão dentro das igrejas. Não é só eu estou falando aqui de ímpia, não. É a carnal. Só me dá cá, me dá cá, me dá cá. Não tem noção do sofrimento do necessitado, da pobreza do próximo, do sentido da vida. Enquanto que outras mulheres, sim, que podem até ter condição financeira boa, como nós vimos lá em Lucas 8,3, as mulheres que ajudavam o ministério de Jesus com suas fazendas. Mas tudo está e parte do egoísmo ou do altruísmo. De estar andando com Deus ou sem Deus. Vivendo para Deus ou vivendo para si mesmo. Para suas concupiscências nocivas e egoístas. Agora, Bazã era uma região famosa pelo gado de fina estirpe, devido à sua excelente pastagem. E Amós, por lidar com gado, conhecia muito bem as vacas gordas e bem cuidadas desta região. Por isso ele usa o tipo de linguagem para chamar a atenção das socialites soberbas e abastardas de Israel. Conhece alguém? Muito granfino, granfina. É crente, hein? Da igreja da socialite. Tá nem aí pro sofrimento de seu ninguém. Tá nem aí. E se for para congregar numa igreja como essa aqui, para colocar roupão, colocar a mãozinha para cima, interceder e não aparecer, não ter que mostrar seu vestido decotado, eu não sei se congrega aqui não, hein? Mas a Bíblia está chamando de vaca de Bazã. Amós pronunciou o juízo divino contra o rei Jeroboão II e contra o sacerdote Amazias, em Amós 7, do 10 ao 17. Ninguém em Israel escapou da dura e realista mensagem do profeta Amós. A mensagem de Amós ecoava como uma voz de trombeta na cidade. O brado profético de Amós era como o rugido de um temido leão. Amós 3, versículo de número 8. Bramiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor Jeová, quem não profetizará? Riderai Assuri Bicobanácia. Ele alertou o povo que o dia do Senhor não traria juízo apenas às nações gentias, pagãs, mas também para os israelitas. Assim como o apóstolo Pedro, que afirmou que o juízo deveria começar pela casa de Deus. Amós deixou claro para o seu povo de que o juízo divino também começaria primeiro em Israel. Amós 5, do versículo 18 ao 20. E aí fica se falando muito dos ímpios, né? Dos escarnecedores, né? Ai, aquele feiticeiro, aquela bruxa, aquele necromante. E aquele crente? E aquele crente que não ama? E aquele crente que não ora mais? E aquele crente que não congrega? E aquele crente que não vive mais princípios e valores? Então, meus amados irmãos, aqui está, né? Deus falando que vai trazer juízo a todos, mas também àqueles que dizem ser seus, mas não estão vivendo segundo a sua palavra. Amós deixou claro isso. E nós estamos deixando claro isso. Vamos nos arrepender enquanto é tempo. Vamos andar juntos com Deus. Vamos voltar. Não entristeça o Espírito Santo. Se entristeceu, faz as pazes. Meu melhor amigo, eu não quero andar sem o Senhor, não.
Não sou nem doido de tomar uma decisão sem o Senhor. Existem caminhos de morte, irmão, que as pessoas acham que são caminhos de vida. Tem muita gente achando que tá por cima aí, mas o diabo vai já puxar o tapete deles. E tem muita gente, irmão, que tá sofrendo hora dessa, chorando, mas tá jejuando, clamando, fazendo campanha. E Deus vai levantar e vai sustentar e vai honrar a vida inteira. Entretanto, a mensagem de Amós não é só de juízo. Vamos agora para o bálsamo, para o refrigério. Tópico 2 da mensagem. Busque ter intimidade com Deus. Na arte de se relacionar, eu tenho que procurar ter intimidade com Deus. Eu preciso procurar ter intimidade com as pessoas que eu me relaciono. E para isso eu preciso conhecer, Oséias 6:3, e continuar em conhecer. Eu te conheço, apóstolo. Será que me conhece? Porque eu estou vivendo em novidade de vida. Eu conheço fulana. Ela é assim. Será que você rotulou a fulana? Aquela menina lá, ela é assim mesmo, sabe como é que é? Crente não rotula ninguém. Já falei aqui. Quem coloca rótulo de desaprovado, derrotado, caído, endemoniado, fracassado é o diabo. Quem tira esse rótulo e sela com a palavra profética é a igreja. São aqueles que agem com misericórdia, têm o amor de Deus, a revelação de Deus, a inspiração de Deus, a unção de Deus. Então, nessa arte de se relacionar, a qual é uma mensagem das mais importantes que Deus já entregou na minha vida, tá? Falei no primeiro tópico aqui que o relacionamento sem Deus é fadado ao fracasso. O exemplo de Israel sendo chamado a atenção por Amós. Né? Agora, eu tenho que buscar intimidade com Deus. Eu tenho que conhecer e prosseguir em conhecer. Eu tenho que ler e meditar. O que adiantou Judas andar com Jesus e traí-lo? Pedro negou. Não tem problema não. Ok, Pedro. Eu te amo. Eu sei que tu era intempestivo. Pedro, aprenda a não confiar em si mesmo. Confia em mim, dependa de mim. E você será um apóstolo, muito usado por mim. Tomé, você chegou a duvidar de mim. Está aqui minhas mãos furadas. Quer continuar se relacionando? Quer se tornar íntimo? É importante você buscar isso com Deus e com as pessoas que você ama. Procure conhecer mais. Tópico 3, para concluir. Comunhão com o Espírito Santo. Então, em primeiro lugar, eu busco me relacionar com Deus. Eu aceitei Jesus, eu me arrependi dos meus pecados. Eu tenho o Espírito Santo, eu vou viver no Espírito. Se tendes o Espírito, viva no Espírito. Efésios 5:18. Ao invés de vocês tomarem vinho, no qual há contenda e dissolução, vocês se encham com o Espírito. O versículo para aí, não, tem um outro. Para que vocês possam falar entre vocês, com salmos, hinos, cânticos espirituais, dando sempre graças a Deus por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu preciso entender, conhecer, compreender, discernir. Mais uma vez eu chamo a atenção para o candelabro, as 7 hastes do candelabro. Isaías 11. Gente, não tem como um cristão, um israelita, ele não ter esse discernimento do candelabro, das 7 hastes do candelabro. O Espírito do Senhor, que gera o quê? Conhecimento, entendimento, sabedoria, conselho, fortaleza. Tudo isso é Deus. Eu preciso ter conhecimento bíblico. E se eu continuar nesse conhecimento, eu vou adquirir sabedoria. E se eu adquirir sabedoria, eu adquiro o temor a Deus. E se eu tiver o temor a Deus, gente, eu vou poder ser capacitado por Deus até para aconselhar pessoas, para me sentir forte nos momentos de contra-ataque do inimigo, vencer e glorificar o nome de Jesus, ser uma luz acesa na minha casa, no meu ministério, na minha igreja, nesse mundo louco. Oh, aleluia! E aqui, para concluir, a mensagem de Amós não é só de juízo. O apóstolo Tiago, saindo um pouco de Amós, ele afirma que a misericórdia triunfa sobre o juízo. Nunca esqueça disso. Tiago 2, versículo 13, parte B. E em Amós, capítulo 9, do versículo 11, ali 14 e 15, o profeta concluiu sua dura mensagem.
com a misericórdia divina e previu a restauração futura de Israel, dizendo: naquele dia, tornarei a levantar a tenda de Davi, que caiu, e taparei as suas aberturas, e tornarei a levantar as suas ruínas, e a edificarei como nos dias da antiguidade. E removerei o cativeiro do meu povo Israel. E reedificarão as cidades assoladas, e nelas habitarão. E plantarão vinhas, e beberão o seu vinho. E farão pomares, e lhe comerão o fruto. E os plantarei na sua terra, e não serão mais arrancados da sua terra que lhes dei, diz o Senhor teu Deus. As misericórdias do Senhor jamais acabam. Lamentações 3, 22 e 23. As misericórdias do Senhor triunfam sobre o juízo. Tiago 2, versículo 13. Deus está dando uma oportunidade agora para a misericórdia triunfar no seu relacionamento com Ele, no seu relacionamento com seu cônjuge, no seu relacionamento com seus filhos, no seu relacionamento com seus amigos. Aprenda essa arte. É uma arte porque... meu amigo, te falar, se relacionar. E você sabe que eu gosto de dorama. Lá vai eu. Tô assistindo um dorama agora que eu não sou robô. E o cara, ele tem alergia a gente. Se qualquer ser humano tocar nele, ele só falta morrer. Aí ele tem que aplicar uma injeção nele para ele poder voltar. Mas se for ver, isso aconteceu um tempo atrás na vida dele, quando os pais dele morreram, e aí, enfim, é uma pessoa muito ferida, uma pessoa muito... E aí, ele acha que tá com a robô, com a moça, né, que é um robô na casa dele, só que não é um robô, ela é uma pessoa mesmo, uma menina. E ele tá tocando nela, e ela tá tocando nele, ele não tá tendo alergia. A gente tem que tomar muito cuidado para a gente não adquirir essa alergia a gente. Eu digo, Deus, o que é isso? Eu digo, é o que o diabo quer fazer. O diabo quer fazer as pessoas terem alergia de gente. O diabo quer fazer as pessoas se relacionarem com seus telefones, com seus notebooks, com jogos, no virtual. O diabo está querendo dizer que não vale a pena mais se relacionar, que não tem mais amigo, que não tem mais casamento, que não tem mais filho, que não tem mais lar, que não tem mais... Não. Mas a misericórdia triunfa sobre o juízo. Basta nós que somos gente. Temos discernimento que precisamos andar com Deus. Vivendo com Deus e os princípios de Deus e a palavra de Deus, seremos felizes com outras pessoas. Cônjuges, filhos, amigos, igreja. Então, que neste momento, você que está acompanhando essa programação, está arrependido porque, de repente, assim, eu não estava aprendendo, eu não estava, assim, valorizando o meu relacionamento com Deus. Eu não estava valorizando o meu relacionamento com a minha esposa, com meu marido, com meus filhos, com meus amigos. Eu não estava, sabe, procurando aguar, adubar, valorizar. Então, querido, que você nesse momento faça essa oração comigo. Diga, Senhor Jesus, eu me arrependo dos pecados que eu cometi em algum momento de eu ter me afastado da Tua presença. Tu és o meu Senhor e o meu Salvador, o pastor da minha vida e da minha família. Diga, venha Espírito Santo e me sela, e me enche e me unge, e me alegra e me espiritualiza, e me livra de tudo que é carnal e nocivo e mundano. Escreve o meu nome no livro da vida, e me concede a vida com abundância e a vida eterna. Que eu e a minha casa e a minha família possamos servir ao Senhor Jesus de verdade. Livra-me de qualquer tipo de religiosidade, de qualquer tipo de engano, mas que realmente o Senhor governe o meu viver. Que eu e minha casa possamos te servir hoje e sempre, crendo na vida com abundância, crendo na vida eterna. E crendo, sim,
na bênção do Senhor sobre a família, o lar, os amigos, a igreja. Em nome do Senhor Jesus, diga amém, amém e glória a Deus. Aguardando vocês hoje em uma mensagem poderosa que será ministrada no altar da igreja, que tem poder para abençoar, gerar vida, fé, para poder nos enriquecer, nos enobrecer, com valores vindos do reino, nos aprimorar e fazer de nós, sim, aquilo que ele queria desde o início, a imagem e a semelhança de Deus.